Aí que a gente começa, quem vai ser salvo? Quem entrará no reino de Deus, né? Quem habitará, né, no lugar santo que é o Senhor Jesus, lá no céu, né, na eternidade, na vida do Senhor Jesus. Então, quem entrará, irmãos? Pode ser tanto judeu quanto grego. Só que eu vou botar até o tema assim, né? Às vezes as pessoas têm muito essa convicção. Eu não mato, eu não roubo, eu não se prostituo, eu não fumo cigarro, eu não bebo. Eu sou uma pessoa boazinha. Eu não faço maldades, né? Eu não sou um ladrão, não sou um corrupto. Eu vivo minha vida, né? Tenho temor de Deus, né? As pessoas falam isso. Eu tenho um temor de Deus, tenho um temor de Jesus, mas os olhos dela não foram abertos totalmente para a verdade. Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa tarde, bom dia, uma boa noite. Meu Deus, uma boa noite. Então, gente, como eu tinha prometido, que eu voltaria, né, a partir do dia 17 de outubro, eu ia voltar com os vídeos aqui na plataforma, no canal, né, digital. Então, nesse vídeo, galera, eu vou estar abordando um temazinho, né, um tema acerca da salvação, né, onde vai falar quem vai ser salvo, quem entrará no reino de Deus, quem entrará na vida eterna, né. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Galera, para poder falar desse tema, galera, de salvação, né, aonde muita gente fica às vezes se perguntando como uma pessoa vai ser salva, por que caminho ela vai ser salva, como que ela vai ser salva. E aqui é um tema onde eu gostaria de estar falando, né, sobre esse quesito, sobre isso. E para a gente entender sobre isso, eu estava meditando lá na passagem de Romanos, um tema que eu gostaria que você já estivesse se inscrevendo aí no canal, tá? E compartilhando com as outras pessoas, para poder me ajudar, para as outras pessoas verem, para que eu possa assim saber que vocês, né, estão gostando das mensagens que eu estou trazendo, se está sendo edificante, porque senão vai ser em vão, né, eu estar aqui falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor, se realmente não surgir edificação, se realmente não surgir, né, algo para edificar a tua vida e minha vida. Então eu sei, não estou lidando aqui, galera, não estou brincando, tá, com a palavra do Senhor Jesus, mas estou aqui para trazer, né, aquilo que eu acredito, aquilo que é a nossa fé. E se você é um cristão, esse vídeo é para você, mas se você também não é cristão, esse vídeo também é para você, tá bom? Então vamos começar lá em Romanos 3, a partir do versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como a língua trata enganosamente. Peçonhas de áspers está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Aí no 20, ele diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, irmãos, aqui a gente entende, né, que pela palavra da lei, quando a Bíblia fala de lei, ela está se referindo lá à palavra, né, toda a Bíblia, mas ela está se referindo mais ao Antigo Testamento, no quesito da lei da Torá, né, onde é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, principalmente, né, Levítico e Números ali, e Êxodo ali, né, onde Moisés ele começa a escrever, lá Deus dá a lei, né, a tábua da lei dos 10 mandamentos e alguns estatutos para aquele povo, né? Então a lei, o apóstolo Paulo está falando que pela lei nós não conseguiríamos ser salvos. Só que isso aqui, galera, a lei aqui está falando sobre os judeus, né? Ainda não está falando sobre os gentios. Primeiramente ela está falando sobre o concerto da aliança, né? Que era o concerto que eles faziam, cortavam basicamente, era a fimose do menino macho, e ali era uma aliança que eles faziam também, né? De um sacrifício que eles faziam, que se chamava circuncisão. E ali pela lei, a pessoa vinha, sacrificava os animais, já vamos falar sobre isso, né? Então isso aqui, quando Paulo está falando no versículo 20, ele está falando justamente sobre isso na parte B, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, pela palavra, né, pela tábua da lei, veio o que? O conhecimento do pecado. O que é o conhecimento do pecado? Não matarás,
não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então isso veio o conhecimento do pecado. Então, pela lei, né? Porque pela lei veio o conhecimento do pecado, e diante dele, pelas obras da lei, ninguém vai ser justificado. Aqui no versículo 20, ou seja, você, eu, não vamos ser justificados pelo aquilo que a lei, né, fala, pelo aquilo que a lei diz, né? E vamos abordar mais na frente acerca também disso, daquilo disso. Só que Paulo, que ele está falando, né, para os romanos, ele está vindo agora para os gentios, né, e para os gregos. Aí onde ele fala que lá no capítulo 1 de Romanos, ele diz assim, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, olha o que Paulo fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Também fala aqui do grego, do gentio, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala que ele não se envergonha do evangelho. O que é o evangelho? É o evangelho que ele recebeu da parte do Senhor Jesus, quando ele teve encontro com ele mesmo pessoalmente lá em Damasco, né? E no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus Cristo e fala: por que tu me persegue, né? Que Paulo, antigamente, nós sabemos que ele era perseguir a igreja. Aí ele tem um encontro com o Senhor Jesus e ele vê o evangelho, né? As escamas deles caem dos seus olhos e ele vê, né, verdadeiramente o que era, né, o evangelho de Cristo, o que Jesus tinha, né, pregado, morreu e ressuscitou. E ele tem encontro com isso, com Jesus. Aí ele fala que ele não se envergonha desse evangelho de Cristo, porque Jesus, né, ele morreu e ressuscitou. Aí que a gente começa: quem vai ser salvo? Quem entrará no reino de Deus, né? Quem habitará, né, no lugar santo, que é o Senhor Jesus, lá no céu, né, na eternidade, na vida do Senhor Jesus. Então, quem entrará, irmãos? Pode ser tanto judeu quanto grego. Só que eu vou botar até o tema assim, né? Às vezes as pessoas têm muito essa convicção: eu não mato, eu não roubo, eu não se prostituo, eu não fumo cigarro, eu não bebo, eu sou uma pessoa boazinha, eu não faço maldades, né? Eu não sou um ladrão, não sou um corrupto, eu vivo minha vida, né? Tenho temor de Deus, né? As pessoas falam isso: eu tenho temor de Deus, tenho temor de Jesus, mas os olhos dela não foram abertos totalmente para a verdade, né? Não querendo que a gente se soberbecer e falar que nós, né, encontramos a verdade absoluta. Pela misericórdia, nós encontramos a verdade, que é a palavra do Senhor Jesus. Só que aí, irmãos, eu vou te dizer que não. Uma pessoa, ela não entrará no reino dos céus, irmãos, só por ela ser boazinha. Você e eu não vamos entrar no reino dos céus só porque a gente somos bons, ou porque a gente não rouba, porque a gente dá esmola para as pessoas. Apóstolo Paulo, aqui na palavra do Senhor Jesus, ele vem esclarecendo exatamente sobre isso. Em Romanos, se você ler Romanos, você vai ver isso, mas eu vou abordar alguns versículos, tá bom? Que nos comparam isso. Então eu separei aqui um estudo para a gente estudar, não vou deixar o vídeo muito longo, mas vamos lá. Aqui no estudo que eu separei fala assim, lá em Romanos 1,16, onde já acabamos de ler: a salvação é para os judeus e para os gentios. Gentios são aqueles, eu e você, que não fazemos parte da aliança, não fazemos parte com o povo de Israel. Porque quem era o povo de Israel? Foi quando Deus escolheu Abraão, né? Falou: Abraão, sai da casa da tua parentela, né? Sai da terra de onde você mora, ali te mostrarei e farei de ti uma grande nação, né? E ali é uma ilustração, tanto nações quanto na aliança ali dele, que vinha da descendência dele, e quanto também fora, né? Quanto uma ilustração também fora, no mundo espiritual e no mundo físico. Então ele faz essa aliança, né, com Abraão. E ali Abraão começa a multiplicar, o povo de Israel começa a crescer, né? E ali então é tanto dos judeus, primeira salvação, só que também para os gregos, né? Que ele fala aqui, para os gentios, né? Que aqui ele fala que é para o grego, só que também a gente pode dizer que também é para os gentios, que somos eu e você, pessoas que não têm parte com Israel física, a Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, que é o povo judeu, né? Aí 2, todos os homens estão debaixo do pecado, né? Então aqui a gente já vamos quebrar algumas mistificações, né, que o povo faz. Essa alusão de que você ser boazinha, de que você ser bonzinho, tu vai para o céu. Não, irmãos. Vamos ver aqui a parte, tá bom? Então acompanha comigo esse vídeo, fica até o final para tu entender, tá bom, irmãos? Lá em Romanos 3, 9 e 10, ele vai dizer assim: pois que, já acabamos de ler isso, mas eu vou ler para a gente fixar: somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos,
todos estão debaixo do pecado. Ou seja, tanto judeus quanto grego, eu e você, estamos debaixo desse pecado, estamos debaixo do jugo do pecado, né? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Então, perante os olhos de Deus, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que é justo, não há ninguém que se justifique perante a Deus. A palavra do Senhor fala que aquele, né, que fala que não tem pecado, esse já tem porque ele é mentiroso, né? Então você já é um pecador por si só, a gente já pecamos. Romanos 3, mais na frente fala, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eu pequei, você pecou, e nós estamos destituídos da glória de Deus. Agora me fala, aonde que eu pequei, né? Aonde que eu pequei? Se eu já nasci, desde quando na minha natureza eu já sou pecaminosa, mas por que a Bíblia fala que nós pecamos? Por que a palavra do Senhor fala que todos pecaram? Para a gente entender isso, irmãos, a gente vai ter que voltar lá para Gênesis, né? Aqui eu vou contar uma história de Gênesis até essa vinda de Cristo. Gênesis, eles começam, né, falando que Deus criou o princípio, criou Deus os céus e a terra. E nós sabemos que Deus criou o homem, né, o mundo por amor, por esse grande amor, tá, irmãos? Se resume tudo, né? A criação de Deus foi o amor de Deus e o desejo de se relacionar com o homem, né? Esse é o nosso entendimento, que a gente entende na palavra de Deus. Aí vem ele lá em Gênesis, né? Deus cria todo o céu e a terra, cria o jardim do Éden e coloca Adão, e depois cria Eva da costela, né? A gente já sabe dessa história. Ali Deus, a palavra do Senhor fala que Deus toda vez ele se relacionava, toda virada, né, do sol ali, do dia, ele se relacionava com Adão, ele falava com Adão. Quando Deus criou o homem, eu e você, mas não essa geração caída, esse corpo pecaminoso, era um corpo sem pecado, não tinha pecado e muito menos não tinha conhecimento do bem e do mal. Aí é onde Deus coloca, né, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e outras árvores, e Deus dá um mandamento para eles: ó, Adão, de tudo que você tiver aqui, tu pode comer, de toda essa essa criação que eu fiz, você dominará, né? O homem dominará os animais, né? Adão até coloca os nomes nos animais, dá nome aos bichos. Então tudo, Adão tinha autoridade ali para pegar, para trabalhar, né? Ali no jardim do Éden, naquele coisa que era eterna. Era um relacionamento eterno que ele tinha com Deus e palestrava com Deus. Só que aí Adão, né, a gente sabe que Adão desobedece, Deus dá essa ordem para ele não comer da árvore do conhecimento do mal, né, no nosso entendimento. Por que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque eles descobririam, abriria a mente deles para o que é certo e o que é errado, e viria um pecado. Deus fala que se deles comer, você irá morrer, né? Então iria morrer, era um decreto de Deus. Só que eles não entenderam essa morte, né? Onde a serpente vai, engana Eva e fala que não, que ia se parecer como Deus, que não ia morrer, mas na verdade não ia ser uma morte ali na hora, mas quando Deus fala que ia morrer, não era uma morte ali na hora, não era uma morte física ali na hora, né? Era uma morte espiritual primeiramente. Foi o que? O relacionamento. Era como se fosse, né, uma ponte. Quando Deus criou Adão, ele estava aqui, Deus estava aqui, então era uma ponte que ligava eles direto. Eles tinham paletramento com Deus, ele falava com Deus, conversava com Deus. O relacionamento dele era para ser eterno, não era para existir morte, né? Se Adão não pecasse, se Adão não caísse em tentação ali, não haveria morte, né? Não haveria essas coisas, enfermidades que hoje tem. O que aconteceu? Com essa quebra, o pecado ele se afastou, o homem se afastou de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem ele teve uma quebra, ele se afastou do seu Criador. E tudo aquilo que se afasta de Deus, que é o amor, Deus ele não tem poder, Deus ele não tem amor, Deus ele não tem paciência, Deus ele é tudo isso, ele é o amor. Deus ele é a vida, ele não tem a vida, ele é a vida. Então tudo aquilo que se afasta da vida, por exemplo, a escuridão, né, é uma ausência de luz. Então tudo aquilo que não tem luz acaba se tornando uma escuridão, né? Então é a mesma coisa, o homem ele se afastou da vida, ele se afastou da luz. Então ele ficou escuro, ele ficou obscurecido. Não foi porque nem porque Deus, irmãos, já deixou, ele já deu secreta sentença de morte. Não, é porque se afastou da vida, se afastou do seu Criador, se afastou da luz e veio para o quê? Para a escuridão, né? Para a morte. Então sem Deus o homem se tornou morto. Aí o que aconteceu? Primeiramente aconteceu o quê? A morte espiritual, né? Veio a morte espiritual, onde acabou esse relacionamento eterno, acabou esse relacionamento infinito.
Deus pegou, né? Deus ainda perguntou a Adão, né? Por que ele tinha comido. Aí ele fala que acusou ainda a mulher, e a mulher acusa a serpente. Deus decide tirar eles do jardim do Éden. Por que Deus tirou eles do jardim do Éden? Para eles não comerem da árvore do conhecimento, da árvore da vida, porque Deus também tinha deixado uma árvore da vida, e ali ficaram num pecado, né? Não podia ficar o homem agora vivendo eternamente no pecado, comendo da árvore da vida. Não podia. Por isso que Deus pega eles, tira fora do jardim do Éden, coloca, né, os anjos ali para poder guardarem, né, o jardim. Aí pronto, é onde começa, né? O mundo aí começa, começou a ter, Deus lançou ali as suas sentenças, como é que é a palavra? As consequências do pecado veio dele. A mulher teria dores de parto, o homem do seu suor, do seu trabalho, né? Aumentaria, seria mais trabalhoso. E ali eles começam, né, a fazer, lavrar a terra. E qual foi esse plano de Deus para poder haver uma salvação? É onde a gente entra aqui, onde Paulo começa a falar em Romanos. Como é que o homem agora ele pode alcançar a salvação? Deus já tinha um plano B. Deus já tinha o plano B, irmão, o plano C, o plano D, o plano F. Deus já tinha todos os planos. Porque Deus ele é onisciente, onipresente, ele é o alfa, né? Desde o princípio, ele é o ômega, desde o fim, né? Deus ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a anos, daqui a 3.000 anos. Deus sabe de tudo, irmãos, né? A gente não sabe, nós estamos limitados, mas Deus tem a presciência dele, né? Então ele sabe até o que vai acontecer lá na frente. Então, aí é onde entra aqui agora Paulo, né? Ele falando como que um homem pode alcançar a salvação. Só existe um caminho para a salvação. Só existe né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um caminho que a gente pode ser salvo. E foi justamente o único caminho que é o quê? É o Senhor Jesus Cristo, né? É Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos guia a esse caminho, que agora, o caminho que foi rompido com Adão, né? Essa quebra que aconteceu com Adão, ela voltou por intermédio do Senhor Jesus. Por quê? Como é que era o sacrifício antigamente? Os sacrifícios para poder o homem se reconciliar no Antigo Testamento com Deus, né? Deus mandou a ordem do tabernáculo para Moisés, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ali Moisés teve as tábuas da lei. E como é que era o perdão dos seus pecados? O sumo sacerdote entrava no templo, nós já sabemos disso, e ali ele colocava a cabeça na cabeça do animal, porque todo pecado, né? Tudo que aconteceu tinha que derramar um sangue, tinha que ser um sangue inocente, né? Porque tinha que ter um derramamento de sangue, tinha que haver um derramamento de sangue. E ali ele coloca, né? Ele dá a pessoa chegava, botava a mão na cabeça do animal, e botava a mão na cabeça do animal, na cabeça dele, né? E ele, como se fosse o pecado daquela pessoa, passava para o animal, e ali o animal era morto, né? O sangue dele era jorrado ali, e jogava também sobre o propiciatório da Arca da Aliança, ele ficava num lugar santo, e ali era purificado. Só que, irmãos, aquele memorial, aquele sacrifício não era duradouro, né? Eles tinham que todo ano fazer esses sacrifícios anuais, e toda vez estar se purificando, mas não era apto para poder cobrir, né, totalmente o pecado da humanidade, deles ali, principalmente ali dos judeus, né? Então não era apto para poder salvar completamente, mas era assim que era o sacrifício antigamente, por um homem se reconciliar de volta com Deus, porque tinha que ter um mediador, e o mediador antigamente era o sumo sacerdote, que entrava lá no templo, no lugar santo, né? E se oferecia o sacrifício por ele e pelo povo. Agora é diferente. Agora no Novo Testamento Jesus vem, né, que já tinha prometido lá em Isaías, que, né, Isaías 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele. Qual é o sacrifício? O sacrifício do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então veio Jesus, se colocou na cruz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se colocou no madeiro, por mim e por você, se fazendo maldição. E ali, Jesus morre, né, na cruz do Calvário, só que ele ressuscita ao terceiro dia, nós conhecemos, né, a palavra do Senhor Jesus, e ele ressuscita dos mortos, e hoje em dia ele vive, ele está esperando até que um dia, né, ele volte nos buscar a sua igreja amada. Enquanto a isso, o reino dos céus, irmãos, tem sido pregado, né? Nós temos visto, né,
Tanto agora, irmãos, né, enquanto muitas pessoas estão falando, né, sobre a pregação virtual, as pregações, né, físicas, mas virtuais, como a porta tem se abrido, né, para a gente estar pregando, para a gente estar falando do amor de Deus, né, através do telefone, das internet. Então, quando nós temos tempo, nós devemos que pregar. Então, por isso que eu estou aqui pregando, né, começando a pregar a palavra do Senhor Jesus e falar do nome do Senhor Jesus, né? Naquele grande dia Ele vai saber, né, das nossas obras. Só que aí vem, Jesus, Ele morre por nós, voltando, né, para o texto, Ele morre por mim e por você, se sacrifica, se padece. E o que acontece, irmãos, com essa morte? Jesus, Ele foi perfeito, né? O homem, ele não podia ter pecado, só que teria que ser também derramar um sangue inocente. Por que foi o plano perfeito de Deus? Porque aí começa, ele vem do sacrifício perfeito, não vem por intermédio do pecado, pelo ato sexual, né? Aparece um anjo, uma Maria, ali ele tem uma Maria, ela vê um anjo, o anjo fala com ela que seria concebido pelo Espírito Santo, e verdadeiramente foi, né? Concebida pelo Espírito Santo, ela dá a luz, e não é por intermédio do ato do pecado. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Foi concebido pelo Espírito Santo, só que também foi carnal, por intermédio de uma mulher, onde também já tinha prometido, lá no Gênesis, né, que você ferirá a sua calcanhar e ele ferirá a sua cabeça, né, da semente da mulher. Então já era uma promessa, já foi a primeira promessa que foi lançada ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da vinda, né, do Senhor Jesus, para nos libertar, para morrer por nós. Aí o que aconteceu, irmãos? Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu a Torá. Jesus cumpriu tudo, toda a palavra do Senhor, ele cumpriu, já fez tudo por nós. Aí começa o quê? Da onde vem a salvação? Só por intermédio do Senhor Jesus. Porque se fosse por nosso merecimento, irmãos, lá no Jardim do Éden, lá antes do homem pecar, todos nós já teríamos sido fulminados vivos, jogados, né, no lago do fogo, porque essa era a consequência do erro, da desobediência. E é onde entra aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque se a gente pecamos, Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, Deus ele tem a santidade dele é imutável, né? Deus não muda. Então não tem como a gente, com pecado, permanecer diante da glória de Deus. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Aqui, ó, Romanos 5, 12 em diante, olha o que fala. Por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça. Aí começa o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Ou seja, se por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, veio desde Adão, né, e foi seguindo. O pecado foi indo a iniquidade, por um homem só veio o pecado, e passou para todo mundo, né, todos nós pecamos, então fomos destituídos da glória de Deus. Só que ele também vem falando, no versículo 17, porque se pela ofensa de um só homem, a morte entrou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, os homens para a justificação de vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela desobediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor.
né? No Jesus Cristo nosso Senhor. Então, onde mudou o pecado, irmãos, né? Superabundou a graça de Jesus. Se por intermédio de um homem veio o pecado, por intermédio também de um veio também a vida, né? Quem foi esse um homem? Foi o primeiro Adão, que a palavra do Senhor fala, pecou, trouxe a morte, trouxe a condenação. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que veio Jesus, cumprindo a lei por nós, o único que pode nos salvar, morreu, se fez maldição por mim e por você, e foi um sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus não precisa fazer uma, duas vezes. Foi consumado, né? A palavra do Senhor fala que está consumado. Jesus, ele deu ali, ele consumiu, né? Ele se fez ele maldição por nós, ele pagou o preço por nós, e hoje em dia ele nos libertou, né? Do poder da escravidão e do pecado. Só que aí é onde entra a justificação, que foi o sangue de Jesus, e entra também a santificação. Aonde Paulo fala lá no versículo aqui, lá no 3, no versículo 31, ele fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Aí Paulo fala, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, nós entendemos aqui que a fé, se uma pessoa chega para nós, ou se você tem esse pensamento, você, por exemplo, se for ver esse vídeo, você que tem esse pensamento, eu tenho Jesus no meu coração, mas se você não cumprir, não aceitar Jesus e não cumprir, não viver a palavra do Senhor Jesus, irmãos, não tem como, porque nós não podemos, a palavra do Senhor fala que nós não podemos anular a lei, porque sem a lei também, nós temos que viver na lei, porque é a lei que vai trazer, ela serviu de aio. Então você não pode também nem negar Jesus e nem também negar a lei. Só que pela lei tu não vai ser salvo, tu vai ser salvo pelo aquele que já cumpriu a lei. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Lá em João, aqui em João 14:6 ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim, né? Aí fala, todos os caminhos vai levar até Deus? Irmãos, todos os caminhos vão te levar até Deus. Tá certo essa palavra que o povo fala, todos os caminhos vão levar a Deus. O caminho da perdição vai levar a Deus. O caminho da santificação vai levar a Deus. Mas como tu vai, entenda, como tu vai chegar até Deus? Porque todos nós vamos realmente aqui, lá no capítulo de Apocalipse, não é heresia não, irmãos, entenda que você vai entender isso aqui. Olha o que fala lá em Apocalipse 20, no capítulo 20, no versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aí, irmãos, aqueles que vão estar escritos seu nome no livro da vida, né, que aceitaram a Jesus, porque só por intermédio do Senhor Jesus que teu nome vai estar escrito, né, você vai ter o livro da vida, você vai ser salvo. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, em outros livros das obras, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, Jesus vai sentar nesse trono branco, ele vai ter o poder de julgar, né? Deus já deu esse poder para ele de julgar, o único que nos julga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele senta ali, então todos os caminhos vão te levar realmente até Deus. Mas se você não tiver o sangue do Cordeiro nas tuas vestes, em nós, em mim, nas minhas vestes, eu não vou ser salvo. Se eu não tiver o sangue de Jesus nas minhas vestes, eu não vou ser salvo. Eu vou chegar assim diante de Deus, mas não para a justificação, mas para a condenação eterna, né, irmãos? Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor Jesus, né? Não é eu que estou dizendo, mas aqui está servindo de um alertamento para mim e para você, porque o Senhor, Rei da Glória, está voltando, né? E cada dia nós precisamos se firmar na presença dele, na presença do Senhor Jesus Cristo, né? Então vai sim, todos os caminhos vão levar a gente até Deus, mas nem todos vão ser salvos, porque a gente não vai ser salvo. Agora, respondendo ao tema,
né? Se uma pessoa ela vai ser salva pelas suas obras ou porque ela é boazinha, não tem como, irmãos. Nós vamos ser salvos por aquele que já cumpriu a lei, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então eu trouxe aqui lá em Romanos, né? A gente entende isso, essa justificação pela fé e não pelas obras. Só que também não anulamos as obras, lá no versículo 31, mas viva as obras, viva a lei, né? Por isso que nós, como servos de Deus, nós buscamos a santificação por intermédio do Senhor Jesus, mas sem santificação ninguém verá Deus. Só que nós não vamos ser salvos pelo que nós estamos praticando. Por isso que nós não podemos viver debaixo de um fardo de praticar as obras, mas nós vamos ser salvos por intermédio do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa passagem, irmãos, né? Que é essa primeira passagem que eu voltei aqui a estar falando, quero te pedir que você venha entender, né? Porque ainda não tenho muitas experiências com câmera. Eu tinha parado de postar os vídeos desde agosto, tinha parado de postar os vídeos aqui, mas eu voltei, né, a botar os vídeos porque nós temos que falar da palavra do Senhor Jesus. Peço a você, irmãos, que compartilhem, né, esse vídeo com as pessoas para poder me ajudar, porque eu quero tanto no YouTube, né, se você quiser compartilhar também no Facebook, no WhatsApp. Mas assim, eu te peço que você venha se inscrever para mim estar me ajudando, para mim estar me fortalecendo, para mim ter prazer, cada dia mais ter prazer, né? Eu faço que é para Deus, mas que é para ver se surgiu, se você, irmãos, se isso tocou em você, se você, né, se sentiu tocado por essas palavras, eu vou entender, né, que o Espírito Santo está cada dia mais me testificando, né, para cada dia mais estar podendo trazer as palavras que Ele botar no meu coração para a gente trazer, para mim trazer para vocês, né, pelo pouquinho de conhecimento que Deus me dá. Então, irmão, nós entendemos que a salvação não é pelas obras e que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Eu e você pecou. Então não tenta, irmãos, se justificar pelas tuas obras. Confessa os teus pecados. Eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus, porque é só a intermédio do Senhor Jesus Cristo que nós podemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o próximo vídeo, irmãos, que eu vou querer estar falando, que eu vou tentar fazer, não vou prometer, mas eu vou tentar botar, vai ser o livro sobre a liberdade, né, da lei, que basicamente eu já falei aqui, mas vou tentar falar mais lá na frente, né, sobre essa liberdade da lei. Tá bom, irmãos? Espero que você tenha gostado de verdade, espero que o Espírito Santo tenha falado no teu coração, tá bom, irmãos? Porque a palavra do Senhor é muito poderosa, né, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Tá bom, irmãos? Deixa o teu joinha, tá? Eu ainda não tenho muito desenvolvimento com edição, mas lá na frente, em nome de Jesus, eu vou melhorar na edição, no conteúdo, né? Buscando a presença do Senhor Jesus, para poder estar trazendo uma mensagem de conforto, de consolação para a tua alma, né? De cura, de libertação, de transformação de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Um beijão, fica com Deus.